dia, sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje a gente vai falar sobre a fluidez feminina, como que faz para a mulher ser uma mulher abundante, receber do universo, receber ajuda, receber bênçãos e também como ser um homem forte e corajoso. Vou chamar o Anderson para entrar. Com isso, são os bloqueios, né? As estruturas que impedem a gente de ser fluida e ser corajoso. Bom dia! Bom dia, bom dia. Bora para mais uma live de sábado. Bora, mozinho. Hoje a gente vai falar sobre a falta de fluidez no feminino e a falta de coragem no masculino. E as feridas hoje que a gente vai abordar aqui é a rejeição e a injustiça. E a injustiça funciona, e a rejeição, né, funcionam diferentes no homem e na mulher. Então a gente vai trazer isso, abordar aos pouquinhos. Essas feridas são nessa nuance do mesmo sexo, né? No homem, a rejeição e a injustiça são causadas pelo pai, e na mulher, a rejeição e a injustiça são causadas pela mãe. Uhum. Tem muitas outras coisas também que se interlaçam, por exemplo, na ferida da injustiça e da rejeição, as duas são uma extensão uma da outra. E além disso, tem muitos casos, eu chuto dizer quase todos que eu já atendi, tem excluídos para compensar. Então, muitas vezes, aquela mãe rejeita a criança não porque ela não gosta da criança. Isso fica muito forte em quem tem a ferida da rejeição, porque se sente não digno, né, de viver, não digno de ser existente. E aquela sensação também de querer agradar a todo custo, de querer fazer algo, de ter que fazer para ter o amor da mãe, ou ter o amor das pessoas. Mas, muitas vezes, ele está compensando uma carga ancestral, de alguém também que foi excluído, de alguém que foi enforcado, alguém que teve um acidente drástico na família, algum aborto. Então, isso acontece muito também quando a gente vai explorar. Quem tem a ferida da rejeição muito forte tem uma compensação que essa pessoa está levando. Exatamente. No meu caso foi assim. Então, eu tenho muito forte a ferida da rejeição e também tenho a ferida da injustiça, assim como a Stephanie também. Então, a gente vai dar as nossas experiências e também falar um pouco sobre isso para conseguir direcionar cada ferida para um processo de aceitação e cura, né? Uhum. Então vamos lá, qual que é as possíveis sensações ou sintomas que tem a ferida da rejeição? Como que ela se sente? Fala aí pra nós, pra você também que tem essa ferida muito forte. Tem sempre alguma das feridas que a gente se identifica mais ou que vira e mexe a gente tá sempre com ela ativada. A minha mais forte é a humilhação e nessas próximas lives a gente vai falar também sobre as outras. Mas o Anderson ele tem muito forte a do abandono e da rejeição. Então conta pra nós como que é, lembrando aqui, homens, a ferida de rejeição é desencadeada pelo pai. Então, toda vez que o homem vai se sentir, né, incapaz, não digno de viver, aquela falta de energia de destino para seguir os objetivos, caminhar na vida, tem a ver com essa falta desse masculino. Porque a gente só recebe o masculino quando a gente integra e cicatriza um pouco dessas feridas. Sim, a rejeição, ela é uma sensação de ser excluído no seu devido valor. É como se você fosse rejeitado, o teu ser for rejeitado. Com isso, a gente desenvolve essa sensação de inferioridade, de se Uhum. sentir menor que os outros, comparado a homens, no caso dos homens. Então a gente olha para o pai e se sente rejeitado, não pertencente àquele núcleo, àquela família. Então a gente sempre se sente excluído. E essa sensação de exclusão é o que a Stephanie falou que a gente compensa ancestrais, né? Que é dentro do sistema, dentro da constelação ali, né? Do sistêmico da família, aconteceu uma perca lá atrás ou alguém foi excluído que hoje a gente está compensando, né? Então a gente desenvolve essa sensação de exclusão. E como é muito forte essa inferioridade nessa ferida da rejeição, a gente desenvolve uma máscara, que é o escapista. Então, para a Uhum. gente não ir lá
ir para a vida e sentir essa rejeição, para a gente não precisar lidar com essa rejeição, a gente desenvolve esse mecanismo de fuga. A gente começa a escapar das situações que podem desencadear a rejeição. Então, sempre que a gente sentir que pode ser rejeitado, a gente foge. Então, isso serve para quando a gente vai fazer qualquer coisa em relação à nossa vida. Quando a gente vai para fora, vai para o mundo, que é essa energia do masculino, né? Então, quando a gente tem essas feridas, o homem, né? Quando nós temos essas feridas da rejeição, a gente está se sentindo rejeitado pelo primeiro homem da nossa vida, que é o nosso pai, que é o nosso exemplo. E a gente acaba inconscientemente também rejeitando ele, porque a gente se sente injustiçado. E aí entra na segunda ferida, que é derivada da rejeição, que é a Uhum. injustiça. Então, a injustiça ela é desencadeada a partir dos 3 anos para frente, 3 a 7 anos, 3 a 4, 6 anos ali, por ali, nessa, nesse período da vida. Já a ferida da rejeição, ela é desencadeada do 0 aos 3 anos de idade. Então, todas aquelas gestações que não foram planejadas, não tiveram aquela desejo de ter vindo para a Terra, quando acontece, ela acaba tendo muita possibilidade de ter acontecido essa ferida da rejeição, né? Então, a rejeição tem esse senso muito grande de se sentir inferior, de não se sentir seguro de si, não ter confiança de si, então ela prefere fugir, ela acredita que ela não dá conta e acaba deixando de lado essa força, né, o homem em específico, deixando essa força, essa coragem, essa ação rejeitada. Então ele acaba rejeitando esse complexo que é a parte do homem, né, para o próprio homem, então que é muito importante para ter uma energia masculina saudável, né? Uhum. E nas mulheres, como é que fica, Mozinho? Eu vou explicar um pouquinho dessa parte mais na prática, em alguns casos que eu atendi, quando o homem precisava ir para a vida, precisava seguir, ou precisava se casar, ou precisava fazer algo sozinho e parecia que travava. Então a fuga, né, essa máscara de escapista, as pessoas fogem para a comida, fogem para o sexo, fogem para a bebida alcoólica. Então toda vez que um homem ele tem problema com o alcoolismo, falta o pai e ele busca aquele xingamento do pai: ô garoto, vai para casa, chega disso, para, um basta, uma ordem. Então muitas vezes essa falta de masculino falta ordem, falta coragem, falta caminhar com as próprias pernas. Então tem vários casos que pode dar também dores no quadril, dores no joelho, dores na perna, no pé, porque toda vez que vai para a vida, parece que não tem força suficiente, é incapaz. Porque nos homens, tá? Porque isso é o derivado, né, da injustiça e da rejeição. Então esse homem se sente rejeitado pelo pai. A injustiça traz muito julgamento, então toda fonte que a gente julga a gente não consegue receber também. Então tem essas nuances que para cada caso vai ser de um jeito. Mas uma das dinâmicas que acontece muito também eu vou até desenhar aqui, vir de uma linhagem onde os homens se sentem pequenos. Aí a ancestralidade masculina desse homem, né? E aí quando ele vem, ele precisa crescer e ir para a vida, ele não consegue. Isso aconteceu em vários casos. Inclusive, um dos mais recentes que eu atendi foi isso. O moço não conseguia crescer porque ele se sentia despertencente da família, de todos os ancestrais que se sentiam inferiores também. Então, isso é um ciclo transgeracional que vai passando de homem para homem. Então, hoje, o grande mal da sociedade é ter mulheres fortes, com excesso de energia masculina, e ter homens fracos, dessa linhagem que já vem de muito tempo. E aí, toda vez que esse homem vai precisar ir para a vida e vai mostrar o potencial, ele trava, porque ele não quer desaprovar o pai dele. E aí, como que ele vai olhar para o pai e falar: agora eu sou um homem, eu sou pronto, eu tenho coragem, eu posso, eu já tenho minha família. Ele vai se sentir despertencente, ele não vai conseguir caminhar para a vida, para o destino, né? Então, isso é uma das dinâmicas também que acontecem. Outra coisa que acontece é
uma simbiose, né? Por exemplo, os pais são separados ou se divorciaram, isso acontece muito, no caso das mulheres também. É, aqui tá o pai, aqui tá a mãe e a criancinha fica aqui. E aí parece que ela tem que escolher, porque se ela agrada a mãe, ela desagrada o pai. E se ela desagrada o pai, ela agrada a mãe e fica essa coisa assim, ter que escolher um dos dois. E essa situação aqui, ela pode gerar injustiça muito forte nessa criança, que é entre os 4 e 6 anos. E é geralmente o processo de separação. Pode reparar que mais ou menos os pais se separam nessa faixa, na maior parte dos casos, né? Não é para generalizar, mas a grande maioria acontece isso. Porque nessa fase, a criança está naquele complexo também de Édipo, que a menina se apaixona pelo pai e o menino se apaixona pela mãe. Tem aquele sentimento forte. Então gera essa separação natural. Então imagina, a criança precisa escolher entre o pai ou a mãe. E geralmente um fala mal do outro. Aí a mãe fala assim para a criança: seu pai não presta, seu pai me traiu, seu pai é um preguiçoso, seu pai não tem força suficiente. E aí aquela criancinha que tá ali, ela vai olhar para a mãe e vai falar: cara, a minha mãe tem autoridade aqui, então eu vou escolher a minha mãe, vou ter que anular meu pai. E automaticamente ela anula parte dela também. E aí todo esse masculino, no caso para os homens, como é que ele vai olhar para o pai, sendo que a mãe, a pior coisa que uma mãe pode fazer com o filho é falar mal do pai dele, porque ela vai estar anulando 50% da parte dele também, do próprio ser. Então aí como que vai ser isso? A criança vai olhar para o pai e vai pensar: meu pai fez tudo isso com a minha mãe, então a parte do meu pai dentro de mim também eu não quero ver. Eu acho que eu não quero integrar isso, não faz sentido para mim. E aí pode vir raiva, pode vir injustiça, pode vir para as mulheres o abandono. Então, no meu caso, quando eu vi os meus pais se separarem, para mim morreu. O meu pai morreu e junto com ele parte de mim morreu também, porque nunca mais eu fui a mesma depois da separação deles. E aí o abandono e a traição vem muito forte para as mulheres, nesse caso do pai. Para os homens vem a rejeição e a injustiça. Então, nesse caso aqui de ter que escolher um dos dois, no caso do homem também, ele muitas vezes ele se casa com a própria mãe. Tipo, é como se os dois ficassem, eu peguei até os bonequinhos, ficassem juntos. E aí toda vez que esse homem precisa seguir o casamento dele, a mãe tá junto, puxando, sugando. E é aquele eterno o Peter Pan, né? A eterna criança, que é o menino, que ainda não cortou o cordão umbilical e foi pra vida. A, a minha situação com a justiça foi exatamente nesse período de 6 anos, onde que os meus pais se separaram e a gente mudou de cidade. Nesse mudar de cidade, quando eu me deparei que eu tinha que ir para uma outra escola, num outro lugar, sem o meu pai, tipo, tava a quilômetros de distância e, tipo, eu não tinha ele. Eu achava isso muito injusto, tipo assim, como assim eu vou viver a minha vida e, tipo, eu não vou poder ter o meu pai do lado? E aí, tipo, eu olhava para aquilo tudo e sentia, onde é que está a minha segurança? Quem que vai me assegurar das coisas? E aí eu comecei a entrar num processo de insegurança muito forte. Então essa força de ir para fora, essa coragem de desbravar o mundo que o homem precisa, ficou junto com ele lá quando houve a separação. Isso também porque dentro dessa separação houve várias historinhas, que nem a Stephanie contou, de dos lados, né? Ah, mas ele fez isso, ah, não, ela fez isso, e aí fica aquela confusão dentro da cabeça da criança que ela não compreende exatamente o que está acontecendo. E ela vai pegando tudo aquilo como verdade, né? E aí vai repelindo algum, vai se aproximando do outro, e que nem a dinâmica que a Stephanie colocou, por não ter o pai, você se aproxima mais da mãe, porque essa figura masculina, ela não tá mais de referência para ti. Ela não tá ali como se fosse algo que você conseguisse ter acesso. E aqui começa a criar esses homens femininos, que foi exatamente esse processo que eu passei. Homens muito afeminados, onde que estão no âmbito do feminino e que não têm essa presença masculina, dessa força, dessa coragem para ir para a vida, para se posicionar, para ir para o confronto, desagradar, passar por dificuldades. Então se torna aquele eterno Peter Pan, né? Aquele eterno menino, sem coragem de ir para a vida. E
duas características que dá para identificar a rejeição e a injustiça, diferenciar. Então, toda vez que eu me julgo sentindo medo, então eu começo a me julgar sentindo medo das circunstâncias, das situações, isso é desencadeado da ferida da rejeição. A rejeição, ela faz com que a gente se julgue com medo. Agora, quando eu começo a julgar uma pessoa do mesmo sexo que eu com raiva, é porque ela está desencadeando a injustiça, a ferida da injustiça. Então, toda vez que eu acuso uma outra pessoa do mesmo sexo que eu com raiva, aquilo ali é a ferida da injustiça que tá ativada, né? A justiça causa muita raiva. Então você tem raiva de você, você tem raiva do outro, você julga o que é certo e errado, você é aquelas que, meu Deus, me tira do sério tudo que é injusto no mundo. Eu luto pela igualdade, eu luto pela ONG social, a causa é nossa. Todo esse senso de justiça é porque essa pessoa tem muita ferida da injustiça. Tem alguns até que seguem para esse lado da advocacia e tal, para a ordem, para essa parte ser bem sustentada em si. Então, para as mulheres, a injustiça vem da mãe. Então, lá atrás, em algum momento, principalmente para as salvadoras, que é a maioria de vocês, o que acontece? A gente olha para a mãe e fala: meu Deus, precisei salvar ela. Precisei abdicar da minha vida para salvar ela. Precisei conviver com essa culpa de, sei lá, sair de casa para seguir a minha vida, mas a minha mãe cobra isso de mim. E aí você acha injusto, porque toda situação é injusta. Mas eu fiz até uma live quinta-feira falando mais sobre isso também. Esse lugar de salvadora não é um lugar que a gente escolheu consciente. Que a gente, criança, falou: vou salvar minha mãe e vou assumir esse lugar do meu pai ausente. E às vezes o pai já estava lá no presencial mesmo, mas ele não estava presente emocionalmente, né, energeticamente. Ele estava ou numa energia feminina, ou não dava assistência. E aí você assume esse lado mais masculino, no caso das mulheres. E aí o que acontece? Nessa dinâmica de ficou um lugar vazio no sistema, naturalmente um felizado, a salvadora compensa. E é nessa dinâmica que ela começa a ser a salvadora de todo mundo. Porque ela quis primeiramente salvar a mãe. Então, minha mãe não dá conta, preciso ajudar minha mãe. Minha mãe sozinha. Minha mãe precisou sair para trabalhar e eu tive que cuidar dos meus irmãos. Esse negócio de cuidar dos irmãos, de ser a filha mais velha, é bem complexo também, porque isso causa injustiça muito forte. Porque a gente está num lugar de ser a segunda mãe daquela criança, cuidar daquela criança, sendo que a gente também precisava ser cuidada. Eu passei por tudo isso, de olhar para minha mãe e querer salvar ela, de cuidar da minha irmã e assumir esse lugar de pai. Então, o lugar do meu pai estava vazio e a felizada que foi eu assumiu isso. Junto com isso vem estresse, vem raiva, vem esse excesso de energia masculina que é prejudicial para nós. Então, tudo isso que falta no homem, que a gente está falando aqui, essa Mulher Maravilha tem. Que é diferente do Peter Pan, ela vai, ela faz, ela age, mas ela é tudo sozinha. Não consegue delegar, não consegue receber ajuda, não consegue receber elogio. Então, como que faz para a gente voltar a ter fluidez na vida, a ter abundância feminina, a ter até aquela tranquilidade? Sabe aquela paz que parece que a mulher nunca mais teve depois que ela assumiu esse lugar? Só acontece depois que a gente olha para a mãe. E a gente fala para ela: olha, eu não posso salvar você. É impossível. Não posso ser a mãe que você não teve. Não posso ser o pai que você não teve. Às vezes os pais cobram isso dos filhos. Não teve o pai e a mãe, ou o amor que eles gostariam, eles estão cobrando isso dos filhos. Qual que é a melhor forma de honrar os pais? Vivendo a nossa vida. E cortar esse cordão umbilical, que é difícil, mas ao mesmo tempo é a coisa mais libertadora para ambos. Porque a natureza é assim. Se a gente observar um gatinho, um pet ou qualquer animal na natureza, chega uma certa idade do filhote que eles empurram no ninho, que eles jogam, batem no filhote para ele seguir a vida dele. E acontece muitas dinâmicas da rejeição muito forte, tá? Daquela mãe não reconhecer o que aquela filha fez por ela, que é o caso da minha mãe. Então, a filha dá vida para a mãe, cuida dela, compra tudo para ela, tá ali, sendo a mãe da mãe. Mas a mãe nunca vai
reconhecer isso. E aí faz até um efeito rebote, que é como se, nossa, minha mãe me odeia, minha mãe não reconhece o que eu faço, minha mãe me xinga, a minha mãe não me valoriza, que é o caso da minha mãe. Porque isso é um ato natural, energético, daquela mãe falar para o filho, vai viver sua vida. Você não tem que estar aqui comigo, abdicando da sua vida. Só que isso é inconsciente. Então dá aquele efeito rebote que parece que a mãe até odeia o filho. Principalmente se está debaixo do mesmo teto, se está muito tempo lá vivendo com a mãe. Porque isso é um ato natural da natureza mesmo. De vai para a vida, você tem que viver a sua vida. Exatamente. Dentro dessa dinâmica das feridas serem desencadeadas pelo mesmo sexo, é que a gente repele essa energia de dentro de nós. E quando a gente acaba repelindo isso de dentro de nós, a gente começa a não ter mais essa completude para viver. Então a gente sempre está nessa falta dessa energia primordial que é a nossa principal energia aqui. Tanto a mulher com o feminino e o homem com o masculino. Então a gente precisa retomar isso de novo para que a gente consiga viver com mais plenitude, com mais foco e com mais segurança em si. Sim, o que acontece muito é nessa rejeição, agora trazendo para o caso das mulheres, tá? A rejeição vem da mãe. Então, em muitos casos é inconsciente e a gente não consegue perceber realmente se a mãe tá rejeitando ou não. Mas, muitos casos você está compensando a exclusão de um ancestral, então você é tipo a ovelha negra, você é tratada diferente, as pessoas te julgam, você se sente não vista, você se sente não pertencente. Você olha pro núcleo familiar e fala, meu Deus, eu sou muito diferente dessa galera. Muito diferente, preciso fazer alguma coisa diferente. Só que quando você se distancia desse núcleo, parece que tem alguma coisa que te puxa, que é como se fosse uma morte. E aí você entra num confronto dentro de você de pertencer ou não pertencer, ou sentir muita culpa. E aí esse tipo de pessoa ela não consegue receber do universo, por mais que ela usufrua essa falta de realização. Anota aí, falta de realização é falta de feminino. Precisa olhar para a mãe em algum nível, tem alguma ferida, alguma trava, algum bloqueio aí. Então, essa culpa, vamos supor, você tá num restaurante chiquérrimo, tá vivendo a sua vida, é assim, a vida é abundante, você já teve a vida. Só que você chega ali e pesa a consciência. Parece que ou você tem que levar elas, ou você tem que, sei lá, levar uma marmitinha para elas. Isso acontecia muito comigo. Por quê? Porque essa questão do pertencimento causa esse atrito de se eu sou diferente, então logo eu não pertenço. Mas essa é uma falsa sensação, que é interessante você olhar para isso, de repente numa terapia também, trazer isso mais forte, mas inicialmente é você falar, tudo bem, eu sou diferente, mas eu não deixo de pertencer. Vou dar um exemplo. A borboleta é como se tivesse em vários estágios. Ela não deixa de ser, ela não deixa de vir daquele núcleo da lagarta. Em algum nível da alma dela, da existência dela, ela passou por essa fase da lagarta. Só que o que acontece com a gente? O nosso núcleo familiar, por várias feridas, por várias compensações, por vários problemas mesmo, que a pessoa não consegue virar a borboleta, ela fica ali ou no casulo, ou ela fica ali junto com as lagartas. Mas quando você se transforma a borboleta, não significa que você deixa de pertencer ali às lagartas. Então traz a sua consciência, essa falsa sensação de despertencer, de exclusão e até de morte, porque dói no peito, é você falar para si mesmo, eu sou diferente, eu já tenho a permissão de ser diferente. E aí sim, você começa a viver a sua vida, e ao invés de sentir culpa, de nossa, agora eu vivo uma vida abundante, mas minha família não. Ai, não sei o quê, mas como é que eu vou ser abundante? Aí vem injustiçada. Se a África passa fome, meu Deus, calma, a Salvadora também é muito assim, a gente não pode salvar todo mundo. Respira. Viver a sua própria vida é a melhor coisa que você pode fazer para si mesmo. E muitas vezes a gente tem medo de ser egoísta. Meu Deus, vou me achar egoísta. Salvadora tem muito isso. Só que você sempre deu a vida para todo mundo.
Você sempre fez tudo para todo mundo. Chegou o momento agora de se priorizar. Chegou o momento de cuidar da sua própria vida. Chegou o momento de fazer tudo que você faz pelo outro por você. E aí, toda vez que você for comer ou estiver fazendo Eu tenho uma mentorada que ela tá fazendo um cruzeiro. E aí ela falou assim, eu vou tirar um tempo aqui no cruzeiro para saudar e para fazer um ritual para as minhas ancestrais que não puderam ter isso. E aí que tá o grande jogo, a grande chave. É você olhar para todas as suas ancestrais que não puderam ter um casamento saudável, que não puderam ter dinheiro, que não puderam levar a sua voz como você leva hoje, estando nesse lugar de poder, você olhar para elas e falar: eu posso. E em mim vocês vivem, vocês também podem, vocês estão sendo representadas. Então, se a sua mãe não tem as mesmas condições que hoje você tem, você honra ela através da sua felicidade, não através da culpa. Tem essas duas formas de honrar. Ou com culpa e dor, porque aí mesmo que a gente tenha abundância, a gente não consegue se sentir realizada, não consegue se sentir, não consegue usufruir, sabe? Parece que não entra. Por mais que você tenha, e você busca isso, parece que não entra. Porque essa lealdade está sendo leal à dor da sua mãe, mas você pode ser leal através da sua felicidade, da sua empolgação, do seu bem-estar. É aceitando, né? Aceitando o fato de que você é igual a eles e que você também sofre das mesmas feridas que eles, porque essas feridas encadeadas em nós são feridas que eles também sofrem. Então a gente compreendendo isso tudo e aceitando, a gente parte do ponto de princípio que tipo, cara, a gente é assim. E eu não rejeito isso que tem, porque a principal característica é nós se rejeitarmos. A gente se sente rejeitado e acaba se rejeitando, porque a gente olha para o mundo e fala, não, o mundo está nos rejeitando, então eu vou me rejeitar também. Mas não é esse o ponto, é você entender que você é quem você é. E a partir desse ponto, você consegue ser diferente para frente. Aí é você assumir as suas sombras, assumir as suas dores e, a partir dali, reconhecer as suas próprias qualidades. Porque aí você vai fazer algo diferente com essa vida que te tem aqui. Então, não tem nada a ser repelido aqui. Tudo tem que ser integrado, aceito e integrado. Essa dinâmica é a dinâmica da cura, mas ela acontece ao longo do tempo. Sem o tempo não tem como aprender a lidar com todas essas circunstâncias. Não é só descobrir ou saber e pronto, a vida mudou. Bem pelo contrário, você tem que aprender, saber, mas aí você vai ter que praticar, aceitando aquilo, entendendo essa dinâmica e seguindo em frente. Eu estava me lembrando hoje de manhã, quando a gente estava tomando café, mano, que a nossa ancestralidade em si, a minha é de homens pequenos e fracos, né? Sim. De não se verem grandes e sem sempre se sentirem inferiores, até mesmo pela dinâmica das guerras que teve, das tropas passando pelas terras, que é, é muito aqueles alemão batata, né? Que a minha ancestralidade é essa. Então eu olho para esses caras, esses colonos patetão, e eu rejeito. Eu acho, nossa, que ridículo, tal. Mas porque eu estou rejeitando a minha própria ancestralidade. Eu estou rejeitando eu mesmo. Eu também sou assim. E você é aquelas, que nem você diz, como é que é? Das Aquelas. mulheres fortes que pisam nos homens. Não, sim, também. Mas a situação das gordinhas bucha. Como é que é? Botijão de gás. Botijão de gás, cara. Eu tava me lembrando dessa cena. E essa é a sua ancestralidade. Enquanto Sim. mais você quiser repelir essas pessoas ou repelir essa característica, mais você vai estar se rejeitando. Porque você também é isso, entende? Então, nessa dinâmica, a gente precisa reconhecer as nossas raízes, a nossa ancestralidade, sem rejeitar, sem julgar. Então, é aceitando, pô, é a partir desse momento que, pô, então eu sou isso tudo. Tá tudo ok. Agora, o que eu faço com isso aqui? Agora eu vou querer ir para um outro lugar, eu vou querer ir para que rumo? Mas antes dessa consciência de conseguir andar na vida, primeiramente tem que olhar para trás e reconhecer, aceitar como eles são, deixar eles no próprio lugar, não querer salvar ninguém, querer só assumir essa responsabilidade da vida real. A vida real ela não é tão bonita quanto nos filmes. Ela é um pouco distorcida da realidade, mas é aceitando tudo isso e seguindo em frente, aprendendo a lidar com esse desconforto, que a gente vai conseguir ter uma vida mais plena, mais saudável. A gente que tem um histórico assim de ser diferentes da família, de ser os primeiros
a fazer tais coisas, né? A gente carrega esse fardo muito pesado de ter que ser diferente, ou de ter que honrar, ou de ter que levar o sacrifício dos ancestrais, sendo que a gente pode ser diferente. Então, ali na minha família, né, materna, são, como o Anderson disse, as botijão de gás. Com todo respeito, galera ancestral. Mas é porque elas pensam assim: se eu sou inteligente, se eu tenho um casamento saudável, eu não posso ser gostosa e bonita. Isso realmente é uma crença transgeracional da família. De tipo assim, eu não posso ter tudo. Então, aí as mulheres não são muito bonitas, aparentemente, não têm um corpo muito legal, são gordinhas. E aí também tem a rejeição muito forte. Lembra que a rejeição, a gente falou assim, que é escapista? Que são a galera que foge. Então, elas fogem na comida. Elas enchem e doce e tal, e a comida para preencher aquilo que falta, aquilo que a mãe não deu. Muitas vezes até uma rejeição ali no útero mesmo, antes de nascer. Ou compensando as exclusões que teve no sistema. As crianças que não nasceram, elas compensaram. Então, são mulheres que tiveram uma história de dor e carregam isso no próprio corpo físico. Isso é muito nítido. Isso também é um tipo de força. Mas hoje eu entendo e olho para essa ancestralidade e falo, caramba, elas não tiveram, elas não têm nem essa consciência de que elas podem ter tudo. Então hoje eu vivo, vou viver, vou trabalhar isso em mim, para que elas também sejam honradas. Porque hoje sim, a nossa norma aqui, a nossa regra no grupo das nossas mulheres é: você pode ter tudo, você pode ser gostosa, você pode ser bonita, você pode ter um casamento saudável, você pode ter dinheiro, você pode ter profissional, você pode ser mãe e ter um profissional, por que não? Quem é que diz pra nós que a gente precisa escolher entre uma coisa e outra? Isso é uma puta crença de escassez. A gente não precisa mais escolher. Na verdade, a gente não precisa escolher porque elas pagaram e pagam até hoje o preço. E é um preço muito alto para nossa vida. Então imagina o tanto de ancestrais, na última live eu até falei a caralhada de ancestrais que veio de lá de trás para pagar tudo, para que hoje você pudesse ter tudo, ser feliz, ser abundante, ter dinheiro, ter um profissional. Então você honra através disso e de uma forma consciente. As minhas alunas falam assim: consciente, eu vou trabalhar a minha ancestralidade. Tudo que elas não tiveram, vou fazer e vou trazer esse olhar para elas. Então, teve uma que a gente descobriu que a ancestralidade dela passou fome. Então, ela também compensava muito na comida. Ela comia muito ou ficava naquela escassez de que vai faltar. E agora, toda vez que ela vai comer ou que ela vai no restaurante, ela lembra daquelas ancestrais e mentaliza: olha só, a gente pode comer hoje, não é uma fome. É uma fome que não existe mais. Então eu honro vocês. Hoje eu tenho comida e através de mim vocês podem se sentir representadas. Então isso é o mais bonito da ressignificação, né? Que a gente começa a sentir essa força ancestral, que a gente troca. Ao invés de ficar aqui sofrendo pra caramba, a gente começa a ser feliz e abundante, mas também honrar as ancestrais de uma forma consciente. Tem essa dinâmica, né, que é muito interessante quando a gente consegue compreender desse olhar mais macro, dessa situação mais holística, né? Que as feridas nada mais são que mecanismos de evolução daqui da Terra. Então, a gente, como alma, antes mesmo de encarnar, a gente escolhe, pô, eu preciso trabalhar esses quesitos, eu preciso olhar para essas situações. Então, cara, qual é a descendência, qual é a linhagem que eu, encarnando nessa família, eu vou conseguir trabalhar isso em mim? Então, eu quero escolher nessa existência trabalhar rejeição, abandono, injustiça e traição, que é o meu caso, sim, bem forte. Então, cara, qual é a família que eu vou precisar entrar para assumir essa carga, para passar por mim essa vida, para que eu possa transmutar ela para as próximas gerações e também curar isso dentro de mim. Então, é uma dinâmica de vida, é até o final da nossa vida que a gente vai estar trabalhando com essas circunstâncias. E isso é muito lindo quando a gente consegue entender de um aspecto mais superior da coisa. Porque não é só para a gente vir aqui sofrer, só para, a gente tem que pagar e não, não é Pagar os sobre isso, karmas. né? Não é só sobre isso. É sobre a gente desenvolver essa capacidade de conseguir
nos amar. Tudo se resume a liberar amor. Amor primeiramente a nós mesmos. Conseguir entrar nessa ancestralidade que repele esse amor de si, repele esse alto valor e conseguir, com essas programações, mudá-las. Mudar essas programações para mais amor, mais aceitação, mais cura, para mais leveza. E assim viver uma vida que mude essa linha temporal. Porque a gente acaba mudando a linha temporal, porque para as próximas gerações que vão vir a partir de nós, elas vão conseguir olhar com mais leveza, com mais calma, com mais compreensão, com mais paciência, sem se julgar tanto, sem se criticar tanto. Então, para a gente não passar isso para frente, a gente precisa primeiro tratar em nós. Tratando em nós, a gente vai aprender a lidar melhor com nós, sem nos julgar, sem nos criticar, ser mais pacientes conosco, aceitar características indesejadas, reconhecer as qualidades e assim vivendo com mais calma, com mais paciência, a gente também vai ser assim para as próximas gerações. E eu acho que esse é o ponto principal que a gente faz aqui. Todo mundo faz isso. A gente consegue transmutar o máximo de energia possível dentro da nossa existência para que a gente consiga melhorar a existência aqui na Terra. Eu acredito assim muito fortemente nessa dinâmica mais evoluída da situação. Assim. Não é por um acaso que a gente está aqui, não é para ser punidos que a gente está por aqui, bem pelo contrário. É por amor incondicional. O amor incondicional é aquele que não tem condições. Então, se precisa passar pela dor, precisa passar pela resistência, pelo processo, qualquer processo que desencadeie situações que sejam desconfortáveis, aquilo é por amor. Porque se não fosse assim, a gente não daria tal importância e não teria essa relevância como hoje tem. Então é de extrema importância. Uhum. É num todo, né? Tem um propósito maior nisso tudo. E as feridas emocionais, hoje eu percebo assim que é uma estrutura que vai acompanhar a gente até o final da vida, como o Bert Helling fala também, que a gente precisa trabalhar pai e mãe até o final da vida, é em camadas. Então, todo próximo nível que você tá para subir, ou o próximo desafio que você quer alcançar, você vai precisar olhar para o que não serve mais. Isso é um fato. Se o seu potinho tá cheio aqui, e você quer viver algo novo, você quer viver um novo nível da sua vida, você vai precisar esvaziar o que não serve mais para ter espaço para o novo. E o que é isso? Muitas vezes é crenças inconscientes, muita imagem que a gente tem sobre o feminino, sobre o masculino, sobre o dinheiro, sobre o profissional. Então tem muita crença e coisa enraizada que a gente precisa tirar, abrir espaço para ter um novo. Uma ambiência nova, uma vida diferente, enfim, para alcançar o que a gente busca. Então, qual que é a forma de crescer? E as feridas emocionais estão aqui para isso, para desenvolvimento, para crescimento e para aprendizado. A gente precisa olhar para isso aqui que feriu a gente e que vai acompanhar a gente até o final da jornada aqui na Terra, dessa encarnação, de que forma que eu posso transmutar isso aqui, de que forma eu posso me conhecer a partir disso, porque a gente não é só o alecrim dourado, só as coisas positivas, a gente também é o negativo. E esse é o caminho da integração e é o caminho do meio. É você pegar o bom, pegar o ruim e ficar aqui no meio. No budismo fala muito sobre isso. Não é só o feminino, não é só o masculino, é os dois. É a integração num todo que a gente está vivendo. Para que a gente tenha fluidez, abundância, coragem, magnetismo, tudo que a gente precisa trabalhar esse inteiro dentro de nós, feminino e masculino. Então não tem como você ser uma mulher 100% feminina ou um homem 100% masculino, porque nós somos os dois. Mas essa dança de polaridades é você saber o momento que você precisa usar o masculino, o momento que você precisa usar o feminino e fica nessa dinâmica. Então, as feridas emocionais, elas servem para você ter autoconhecimento também e uma estratégia de vida, que é olhar para si de uma forma que você vai se aceitar e se amar. Esse é o caminho. E qual que é o melhor jeito de se amar e de se acolher e de se aceitar? Olhando para as sombras. E aí, muitas outras pessoas falam sobre isso, né? Freud, Jung, todo mundo da psicanálise. Então, essa galera também fala sobre integrar as sombras, que é esse lado ruim nosso, esse lado que a gente
coloca debaixo do tapete e não quer ver. Porque ali tem grande parte de quem nós somos. E a gente até não se ofende mais se alguém fala, nossa, você é arrogante, nossa, você é isso. Você olha e fala, nossa, mas eu sou tanta coisa pior que essa pessoa vai falar isso aqui, vai passar num ouvido e sair no outro. Caguei. Vai começar, você vai ter ciência dos seus erros, das suas falhas, dos seus acertos, das suas qualidades. Então, quando o outro te aponta, você já está ciente. Você só vai se sentir incomodada quando você não integrou aquilo ou você julga aquilo em você. Você concorda com o que a pessoa fala. E aí entra e a gente leva para o pessoal. Ou dos outros, né? A gente acaba julgando também nos outros. O outro é uma ferramenta de evolução aqui na Terra também. Se a gente prestar bem atenção, o outro sempre vai estar refletindo tudo aquilo que a gente está repelindo de nós. Então, de nós aqui, não, eu não sou assim, eu não tenho consciência disso, não, olha só que horrível. Então, tudo que a gente olha para o outro e julga, de alguma determinada maneira, é porque tem alguma coisa aqui dentro que eu não quero ver. Aquilo me incomoda ver no outro. Eu tenho uma circunstância, uma situação que no meu trabalho tinha um colega de trabalho, cara, que ele me irritava demais em algumas situações. Eu achava folgado, eu achava que se folgava em várias situações, assim, tipo, e eu olhava para aquilo e falava, cara, mas eu não sou assim, como que eu tô vendo ele e o que que tá acontecendo? Não faz sentido. Eu tô vendo ele, cara, mas eu tô tentando olhar isso como um espelho, mas por quê? Eu não tô conseguindo ver em mim, não tô enxergando isso em mim. Mas eu repeli aquilo e eu era o contrário. Por quê? Porque eu tava vendo meu pai lá. Eu tava reconhecendo meu pai, eu tava vendo características no meu pai nele. E aquilo tava me incomodando, porque eu tava repelindo quem? O meu pai. Então eu repelia aquelas atitudes em mim e eu acabava fazendo o contrário daquilo. Então tem essa dinâmica, né? Que eu posso olhar para aquelas características, eu posso repelir elas e ser assim inconsciente, sem perceber, ou eu posso repelir aquilo lá e ser sempre ao contrário daquilo. Só que também não é algo saudável, né? Mas tudo aquilo que a gente repele nos outros ou repele em nós mesmos é porque a gente precisa olhar com mais carinho e olhar com compreensão, com aceitação para conseguir integrar isso. Porque de alguma forma, se desencadeia raiva, se desencadeia julgamento, se desencadeia crítica, tem algo em nós que a gente precisa olhar para aquilo. As mulheres espelham nas outras mulheres a mãe também, nos próprios relacionamentos. Relacionamento com o outro, ou de tipo assim, você pensa, nossa, eu ligo pro que os outros pensam. Ah, eu ligo o que, que vão falar de mim. Na verdade, você está ligando pro que a sua mãe pensa, o que a sua mãe acha de você. Porque o outro é a mãe, o primeiro outro que a gente se relaciona é a mãe. Então, nessa dinâmica de relações, né, com o outro, relações com o dinheiro, relações em geral, a gente fala de mãe. Então, em que ponto que tá te incomodando ou que você não tá conseguindo fluir na sua vida, nas relações, a gente precisa voltar e olhar para a mãe. Tem até um tipo de competição inconsciente entre as mulheres, que quando a gente vê uma mulher bem-sucedida ou alguma coisa assim, a gente começa a se comparar ou competir com ela. A gente se sente ou incomodada ou se compara. Por quê? Primeiramente, a gente faz isso com a mãe, principalmente nesse lugar de salvadora, porque a gente compete esse lugar com a mãe, de quem é maior e quem é menor. Então, resolvendo essa dinâmica com a mãe, você começa a ter relações mais equilibradas, tanto com você mesma, quanto com as outras coisas, com o dinheiro, com o profissional, com os clientes, com as pessoas. Então, muitos clientes são espelhos de você mesma. Ah, os clientes me abandonaram, mas em que ponto da sua vida você também está se abandonando? Meus clientes não me respondem, me rejeitam, não sei o quê. Em que ponto você também está fazendo isso? E aí tudo se resolve quando a gente olha para esse lugar de responsabilidade, de maturidade dentro, que aí você muda seu fora. E é dezenas de pessoas assim que eu atendo que trazem esses relatos de que realmente muda, que transforma verdadeiramente a vida depois que olha com esse lugar de responsabilidade e maturidade para si. Porque muitas vezes não é pessoal no relacionamento, tipo eu e você, mozinho, por exemplo. Tem muita coisa que não é o Anderson. É o meu pai espelhado que eu fico vendo. Aí eu fico magoada, eu fico coisada, porque eu tô vendo meu pai nele, a figura do masculino. Isso acontece vice-versa. No início do relacionamento, lembra lá do início aqui da live que eu falei da simbiose? Que o filho estava grudado com a mãe?
Muitas vezes, o Anderson via a mãe dele em mim. Ou ele queria ou desejava que eu fizesse o que a mãe faria. E eu, no lugar de salvadora, né? O Peter Pan e a Wendy, o casal perfeito. Sempre essa união, a gente atrai os opostos. Então, ele precisando da mãe e eu, a super mãezona de todo mundo, já estava acostumada a salvar todo mundo, deu um match. Só que chega um momento que fica estressante, que fica sobrecarregado, porque a gente não é a mãe do nosso parceiro. A gente não tá nesse lugar de fazer o que a mãe dá para ele. Inclusive, as sogras têm dinâmicas que elas cobram isso. Desse lugar de tipo, ai, o nosso, o nosso amor da nossa vida. A gente ama o mesmo cara e não sei o quê. Sendo que, tipo, são amores completamente diferentes. E o lugar da mãe sempre vai ser o lugar da mãe. E aí cabe a esposa abrir a boca e falar: olha, não tá legal isso, não sou sua mãe, vamos começar a trabalhar isso. E aí o cara também trabalhar isso nele. Por quê? Que aí sim vai dar um match de novo. Que antes estava aqui nas polaridades invertidas e estava funcionando, mas em algum momento essa engrenagem vai pifar e vai ser muito desgastante para os dois. Inclusive na parte sexual, porque o filho não tem desejo pela mãe e a mãe também não tem desejo pelo filho. Qual que é o ponto um do desejo da mulher? Proteção e admiração. Então, quando a admiração pelo homem cai, porque ele é um menino, porque ele não dá conta, porque ele não faz as coisas, a libido vai lá embaixo. Ah, esse homem não dá conta de proteger, a libido vai lá embaixo. Então, não tem essa dinâmica. E o cara também não vai se sentir atraído pela mãe dele. Essa energia. Então, por isso que é importante trabalhar nos dois também, para conseguir se encaixar de novo. E é por isso que a gente tem um relacionamento saudável, porque a gente sempre está trabalhando individualmente para conseguir ter essa união saudável, né? Sim, e é um processo que praticamente é para a vida inteira também, né? Então, a Uhum. gente geralmente se encontra com essas polaridades trocadas, né? Então, a gente vem de fábrica com a polaridade trocada. E aqui é o ponto de maior compreensão de um relacionamento. É conseguir compreender que tanto você acaba vendo na outra pessoa um reflexo da sua mãe e compreender também que a outra pessoa acaba vendo o reflexo do pai dela. E isso precisa ter essa compreensão dentro do relacionamento, porque senão as brigas são instaladas e cada vez começa a se afastarem cada vez mais. E esse é um processo que não é fácil, é um dos processos mais doloridos que tem. Eu acho que o relacionamento é uma das situações mais difíceis, assim, mas também as mais gratificantes, porque ao longo do tempo, quando a gente vai colocando essa engrenagem cada vez mais no seu lugar, a gente vai compreendendo e usufruindo do melhor que o relacionamento pode ter. A gente vai indo para lugares que a gente compreende que é uma completude, né? Então vai ter situações e características dentro do relacionamento que o homem vai fazer que tipo a mulher já se sente mais aliviada. E tem características dentro do relacionamento que a mulher vai fazer que o homem se sente mais amado. Então, no fundo, essa dinâmica que a gente passou lá atrás era eu querendo ser amado pela Stephanie como se fosse amado pela minha mãe, porque eu tenho a ferida de abandono em relação à minha mãe. Então, eu até um dia teve uma situação que eu sonhei aqui em casa, eu estava em casa e a Stephanie abriu a porta do quarto e ela foi para sair para tomar um café comigo e eu olhava e era minha mãe no sonho. E eu me lembro que havia uma bola rolando assim, batia no pé dela. E eu acordei. E cara, nesse momento eu olhei assim, faz um ano já atrás, né? E eu olhei assim, eu falei, cara, não, isso aqui tá errado, o que que tá acontecendo? E aí fui pesquisar na internet, pô, o que que é? E aí vi que era filhinho da mamãe, síndrome de Peter Pan, toda essa dinâmica, né? E, cara, foi um baque, porque a gente não sabe exatamente o que fazer. Ah, beleza, entendi isso, mas e agora? O que que eu faço? Quando você olha para tudo aquilo e percebe que está totalmente desorganizado, e você fala, olha assim e fala, cara, não sei nem o que fazer, não sei nem aonde organizar aquilo. E a gente ficou aqui uns bons meses, né? É, descobrindo coisas e colocando elas em prática. Para hoje a gente conseguir compreender tudo isso aqui, que as feridas têm
o papel principal dentro dessa dinâmica de a gente se colocar nos nossos lugares. E, e é por isso que a gente vem trazer isso aqui. Porque é muito importante. Isso tanto individual como em casal, mas principalmente quando é casal. Os dois precisam ter as consciências dessas programações e dessas feridas que foram desencadeadas na família anterior. Então a gente vem de uma família anterior, vem de uma dinâmica de família totalmente diferente da que a gente vai criar agora. E não tem como criar uma família nova se a gente não reconhecer e aceitar aquela anterior. Porque a gente quer, às vezes, repelir, porque é muito horrível. A minha mãe é muito dependente, eu acabo sendo muito dependente das pessoas, pelo fato de eu ter a ferida do abandono. Então eu acabo tendo uma característica indesejada, eu não quero ser assim. Eu acabo repelindo, só que eu acabo sendo assim inconscientemente, porque não tem como repelir, não tem como jogar para sombras. Ela não deixa de existir, ela só deixa de te controlar de um ponto de vista que você não tem consciência disso. E tomando consciência disso, fazendo diferente, é algo extremamente difícil. É trabalhoso, na verdade. Mas é algo que compensa e muito, demais. Se você quer ter uma vida mais plena, mais saudável, mais tranquila, mais leve, precisa passar por isso. Isso é a metamorfose que a gente fala, que a Stephanie tem um programa somente em relação a isso. É pegar você com as suas programações, tentar entender, reconhecer essas programações e fazer esse processo de saída do casulo. É entender que você é uma lagarta, reconhecer a lagarta que habita dentro de você e colocar dentro de um processo de florescimento, dentro de um processo de nascimento. E aí você sai para fora de novo, onde você consegue realmente olhar assim, cara, agora eu tenho asas. Pô, agora eu preciso aprender a bater essas asas. Eu preciso reconhecer essas asas em mim. Eu preciso reconhecer essas qualidades que existem em mim. E assim você vai para a vida. Essa dinâmica é a dinâmica essencial para a vida. Assim, eu tenho certeza que até o final da nossa existência a gente vai estar trabalhando dentro desses pontos e a gente vai desenvolver muita coisa em relação a isso, porque é isso que vai salvar casamentos, é isso que vai salvar famílias, é isso que vai salvar a humanidade. É assumindo as suas responsabilidades, é olhando para os seus pontos negativos, reconhecendo eles, aceitando eles e sabendo também das suas qualidades, para onde que você pode ir, as suas limitações e assim seguir na vida. Criando algo novo, fazendo a sua trajetória. Saber que você é uma pessoa totalmente diferente, você é única. E não tem ninguém que vai ser igual a você. Vai ter pessoas que vão ressoar com você e que vão fazer sentido na sua caminhada, mas que podem passar pela sua vida. E aí? Mas você vai ser a única pessoa que vai continuar. Então, tomar consciência e se amar, se aceitar, cara, isso é o desencadeador da cura, né? Eu falo que você é o pilar da sua vida. Então, na metamorfose, a gente escolhe uma das áreas para se aprofundar. Relação com dinheiro, profissional, clientes, relação consigo mesma. Então, toda essa parte assim, falta realização, falta merecimento, falta amor próprio, não gosto do meu corpo, tenho desconexão, não consigo sentir prazer, orgasmo, essas coisas. A gente trabalha também com o pessoal, a relação consigo mesma, relação com os outros. Então, a gente pega uma área específica, dá um foco nisso através de 4 sessões, é um acompanhamento mensal também. E tem muita ferramenta, tem aula extra, tem coisa na plataforma. Então, tem uma forma de olhar para isso. Entender, a gente usa algumas técnicas também, né? Espirituais, energéticas, além das sistêmicas também. Então, a gente trabalha esse campo familiar bem forte. E aí você começa a ter essa permissão para se amar, para ser abundante, para ser feliz, para ter clientes saudáveis. Então, tem toda essa forma, assim, também empresarial, que precisa dessa visão energética, espiritual e sistêmica. Porque esses dias eu estava constelando projetos. Então, o projeto é uma extensão nossa, é um filho nosso. Então, projetos não vividos, sonhos não realizados, são como filhos não nascidos, são como abortos. Então, aqui no nosso ventre, a gente carrega toda essa energia de morte. E aí, ai, foi no meu projeto não vai para frente. Ai, tô há 3 anos tentando incrementar. Ah, os clientes não sei o quê. Claro, olha a forma que a gente está tratando esse filho também. Às vezes a gente olha para o projeto e fala, ah, ele não dá conta, não está pronto, não é tão bom assim. O projeto precisa crescer, você precisa dar permissão para esse projeto ir para a vida. Igualzinho a mãe, você é a mãe dos seus projetos, você é uma extensão de todo o seu trabalho. Então, como que muda? De uma forma sistêmica, energética, espiritual, dentro de você.
Então, esses dias eu atendi também até uma empresária que ela precisou cortar os laços porque ela estava sendo mãe dos funcionários dela. Então, ela fazia projeto para todo mundo, lançamento para todo mundo, a galera aqui da espiritualidade top pra caramba, mas e o dela? Ela deixava de lado porque ela estava sendo mãe. Então, a galera delegava isso para ela de uma forma que estava pesado já. E ela precisou mudar tudo na vida, mudar a rota. Mas precisou olhar também para o pai, precisou olhar para a mãe, precisou da permissão. Muitas vezes o pai quer proteger, o trabalho é muito relacionado com o pai, o dinheiro também. Então a gente precisa olhar para tudo isso para ter essa liberação, uma fluidez maior no nosso servir, no nosso trabalho, na nossa vida pessoal. Toda dor esconde uma força, né? Toda Sim, dor esconde a força. Então, quando é que a gente consegue ter coragem para ir lá enfrentar essa dor, olhar para ela, olho a olho, encará-la, a gente acaba desbloqueando essa força que aquela dor traz. Porque você com a dor, sofrendo com a dor, você tem um lado da moeda, você tem um polo. Quando você vai lá, encara ela, entende que ela queria te trazer, você tem o outro polo agora. E aí você tem a força daquilo. Se você só ficar na dor com medo de encará-la, com medo de olhar para ela, você vai acabar se perdendo nessa dor. E vai acabar achando que você é aquela dor. E que a dor você precisa conviver com ela. Mas não precisa. Quando você encara ela e você consegue aceitá-la, desbloqueá-la, a força que ela te traz, ela é muito grande. Ela te dá força para ir para a vida. Toda dor, no fundo, é um complexo congelado. Então, esse complexo congelado, quando você descongela, ele tem energia vital ali. Então, quando você consegue resolver essa situação, consegue olhar com bons olhos, consegue integrar isso de novo, você integra a energia de novo vital em ti. E você tem mais força para ir para a vida. Isso é com todos os complexos que a gente tem. é a transmutação, né? Você pega a dor e faz dela sua força. E até então estava doendo, você estava levando por lealdade, por honra, por compensação, e depois você vai honrar sua família com amor, com felicidade, com leveza, a sua própria trajetória aqui na Terra. Então, tudo isso é um aprendizado muito bonito e te traz muita maturidade. E a gente está aqui na Terra para experienciar o melhor da vida. Tem a vida e vida em abundância. Mas, para a mulher salvadora, para a mulher rígida, que tem a ferida da injustiça, que a gente está falando hoje, da rejeição, elas não conseguem receber. E o receber e se sentir realizada, primeiramente, é aqui da mãe. Então, às vezes, a gente não consegue receber a vida porque a gente está julgando ela, porque a gente tem raiva dela. Inconsciente, tá? Mas se você olhar para algumas questões que, eu fui incompreendida pela minha mãe. Achei injusto tudo que a minha mãe fez, as formas que ela me tratou, o jeito que ela fala até hoje. Isso traz um sentimento de bloqueio dessa energia. Você precisa receber da fonte, e a fonte é a mãe. Porque a mãe é um portal, tá? Não necessariamente o ser, a própria alma que tá ali. Mas é um arquétipo, é um portal. Você só recebe da fonte se você olhar para esse portal. Então aqui também traz uma dinâmica de perdão, de amor, de compaixão com o outro, que somos nós mesmos, para você receber da fonte. Então todo o caminho de integração, de amor incondicional, a gente precisa passar pelos pais, pela ancestralidade. Para aí sim se conectar com família galáctica, com mentores, com um monte de coisa acima, porque a gente tem um monte de outras famílias, mas a gente está negligenciando aqui, ó, a camada principal, que é o grande portal para a expansão. Então, toda essa fluidez, toda essa conexão espiritual, a gente também precisa integrar primeiro dentro de nós. A conexão com nós mesmas, com as nossas raízes, com a nossa ancestralidade, para aí sim começar a liberar perdão, liberar amor, para se conectar com a fonte. E aí é uma expansão muito bonita. Exatamente. Eu acho que a gente já falou de várias perspectivas diferentes sobre a mesma coisa aqui hoje já. Sim, a gente já vai encerrar. Para você que teve alguma dúvida, quer deixar alguma sugestão, quer deixar algum comentário, a gente vai salvar a live e vai deixar no YouTube também, se você não conseguiu ver a live toda até aqui. Dá uma olhada. A gente pretende fazer também, assim que tiver mais pessoas dinâmicas ao vivo, puxar alguns de vocês também, começar a fazer uns negócios assim, para realmente integrar exercícios. Por enquanto a gente vai estar falando e aprofundando nas feridas. Então hoje a gente falou da injustiça e da rejeição, na próxima a gente vai falar de abandono e traição. Combinado?
Então fica aqui no sábado, todo sábado vai ter live até o final do ano, tá? Integração de feminino e masculino e das feridas emocionais também como ferramentas de auto-amor e perdão. Combinado? Gratidão para todo mundo que viu até aqui e a gente te espera no próximo sábado. Beijo!